Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 20 de novembro. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, iniciando também mais uma semana, uma nova semana, e eu desde já te desejo que ela seja produtiva e abençoada não só para você, mas também para toda a sua família. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o combate ao trabalho infantil. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente e responder a nossa pergunta, e também você vai poder mandar a sua dúvida sobre o tema através da nossa linha interativa. Então fica conosco que o assunto do dia ele só está começando. E olha só, em todo o Brasil, a mão de obra de crianças e adolescentes ainda é explorada de forma indiscriminada, seja nos semáforos, nos lixões, em feiras, restaurantes, no campo, em indústrias ou dentro de casa. Os direitos à infância e à educação são negados para quase 3 milhões de crianças e adolescentes no país, isso de acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE. O mapeamento da situação do trabalho infantil mostra que o número de trabalhadores precoces corresponde a 5% da nossa população que tem entre 5 e 17 anos aqui no nosso país. E o que pode ser feito para que esses números não cresçam ainda mais? Vamos saber com os nossos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Paulo Alcântara, ele que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Pernambuco, é também gestor regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e também de estímulo à aprendizagem. Daqui a pouquinho vamos ouvir o nosso convidado. Temos também um segundo convidado, o Eudes Fonseca. Eudes é psicólogo e militante na temática do trabalho infantil. Daqui a pouquinho teremos informações sobre o tema, dicas também. Então, a partir deste momento, vamos acompanhar uma reportagem com Joyce Fernanda. Ela vai explicar um pouco mais sobre o que é o trabalho infantil. Confira! É considerado trabalho infantil toda forma de trabalho exercido por menores de 13 anos. Adolescentes a partir dos 14 até os 16 anos podem trabalhar somente como aprendizes. Entre os 16 e 18 anos, são permitidas atividades que não sejam consideradas insalubres, perigosas, nem penosas ou noturnas. A exploração de menores pode trazer graves consequências para a vida das crianças e dos adolescentes. Não há consequências positivas no trabalho infantil. Todas as consequências do trabalho infantil são nocivas. Consequências emocionais, a criança e o adolescente não estão preparados para o trabalho, não têm maturidade para isso. Consequências físicas, eles se acidentam 6 vezes mais que um adulto. Há muitas mortes no trabalho infantil que não são reveladas, porque o trabalho infantil geralmente acontece na informalidade. E ninguém vai chegar no hospital informando que aquela morte decorreu de um trabalho, mas sim, decorreu de um trabalho. Então, mortes, acidentes, consequências na aprendizagem. Aquela criança, adolescente que trabalha, ele vai chegar na escola mais cansado e ele vai desistir do seu estudo provavelmente. Ou se concluí-lo, vai concluir de uma forma para engrossar aquele número dos analfabetos funcionais, aqueles que conseguem terminar, mas que de fato não conseguem refletir sobre sua realidade e se quer mudá-la. Quero deixar também claro uma informação muito importante. Há estudos que mostram que 90% dos adolescentes que cometeram atos infracionais passaram pelo trabalho infantil. Esta procuradora do Ministério Público do Trabalho falou um pouco sobre as ações do órgão no combate ao trabalho infanto-juvenil. Uma sociedade que não tolera o trabalho infantil, as pessoas vão buscar uma outra forma de renda para as suas famílias que não seja o trabalho infantil. Eu entendo que a forma de combater, de enfrentar essa violação é através de um trabalho intersetorial. São os municípios e estados fazendo políticas públicas, são escolas de qualidade, escolas em tempo integral, contraturno escolar, oferecimento de arte, esporte, lazer, o que é próprio da criança e da adolescência. Então, isso ser ofertado para as crianças, mas ao mesmo tempo também ofertar trabalho decente para os adultos, como o adulto, o pai que tem condições de sustentar seu filho, não permite que o seu filho trabalhe. Ele não permite, o trabalho infantil é reservado às crianças pobres, filhas de crianças pobres. E aí o ciclo da pobreza não se rompe nunca. Então, como é que se rompe um ciclo de pobreza? Através da educação de qualidade.
A procuradora também fez questão de ressaltar que quem compra algum item vendido por um menor acaba incentivando a prática sem saber. Não dê esmolas a crianças e adolescentes, não compre produtos ofertados por crianças e adolescentes. Se você tem vontade de ajudar a infância, destine até 6% do seu imposto de renda para os fundos da infância. Coloque nas suas redes sociais, conscientize as pessoas da nocividade do trabalho infantil. Boicote empresas que toleram, que explorem a mão de obra infantil. Isso sim é ajudar a infância, é proteger a infância. Outra maneira de dizer não ao trabalho infantil é denunciando. Eu sempre acho que o melhor caminho para fazer denúncias é o Disque 100, porque através desse canal o Disque 100 encaminha a denúncia para toda a rede de proteção. Então vai para delegacias de polícia, Polícia Rodoviária Federal, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Estado, e aí cada um na sua esfera de atuação vai enfrentar esse grande e triste problema. Pois bem, ótima explicação sobre o que é o trabalho infantil, de que forma você pode ajudar a combatê-lo. Daqui a pouquinho teremos muitas outras informações no decorrer aqui do nosso programa, mas a partir deste momento a gente abre o espaço do assunto do dia para que você participe conosco. Então, vamos interagir respondendo, sabe o que? A nossa enquete. Você pode ligar para a gente, a princípio, para responder a nossa pergunta de hoje. Vamos lançar a partir deste momento a nossa enquete. A gente quer saber de você que está em casa o seguinte: você tem o hábito de denunciar os casos de trabalho infantil? Sim ou não? É uma pergunta muito simples, a resposta objetiva. Liga pra gente e responde sim ou não no 3424-1977. É a nossa linha interativa, você vai ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje. E também através da linha interativa você tem a oportunidade de mandar a sua dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Essa sua interação também pode ser feita através da nossa fanpage. Basta você acessar na internet nosso facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet. Você acessa, deixa sua dúvida, seu depoimento também sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. 994181206 é o nosso WhatsApp, 994181206. Acessa, deixa aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, apesar da queda de quase 20% no número de casos de crianças trabalhando no Brasil, conforme o IBGE, ainda há 2,6 milhões de pessoas entre 5 e 17 anos nessa situação. E na contramão, em Pernambuco, esse quantitativo aumentou de 109 mil para 122 mil, um aumento de 12% no número de casos de crianças e adolescentes nessa idade, trabalhando. E a gente vai aprender um pouco mais sobre esta temática, vamos compreender quais fatores que levaram a esse crescimento e o que tem sido feito para combater esse tipo de exploração. Primeiro eu quero dizer que é uma honra receber os convidados aqui no nosso programa, Dr. Paulo Alcântara. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bem, nós agradecemos o convite, também lhe parabenizamos por esse programa, pela própria produção. Também agradecemos aqueles que estão acompanhando, que podem estar acompanhando agora, até incentivo que participem. Agradecemos e esperamos contar com esse apoio, que já está sendo muito grande, a divulgação de que devemos proteger nossos menores. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Também queria dar boas-vindas ao Eudes Fonseca. Eudes, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso espaço. Obrigado, Também quero parabenizar a produção por discutir esse tema tão importante que é a questão do trabalho infantil. Isso deve começar a ser, se já é conversado, ainda mais. Cada vez que a gente traz a divulgação, que a gente discute, a gente esclarece algumas questões e desmistifica algumas questões que estão ligadas ao trabalho infantil, que infelizmente ainda é algo muito natural. As pessoas percebem, mas não denunciam ou deixam passar como se fosse despercebido, infelizmente. No nosso país, a gente falou que são quase 3 milhões de crianças e adolescentes, nessa faixa de 5 até 17 anos, nessa situação de exploração. Aqui em Pernambuco, o último dado que a gente tem é de 122 mil crianças, um aumento de 12%. Por que em Pernambuco a gente tem visto esse aumento no número de crianças e adolescentes sendo exploradas em relação ao trabalho? Poderia dizer que vários aspectos contribuem. Não é uma pergunta que tem uma única resposta.
Ora, a palavra natural choca, né? Vamos dizer, parece que é natural à medida que se nós temos um universo de mais de 22 milhões de pessoas, adultos desempregados, né? Então poderíamos dizer, então não haveria de jeito nenhum como crescer o número de menores que estivessem sendo usados. Mas parece-me que é o contrário. A precarização das condições, vamos dizer, não ter registro, não ter encargos, parece-me que isso facilita o que isso é triste, né? É uma informação muito ruim saber disso, né? Não é à toa que estamos preocupados com isso. Não é à toa que teremos ainda essa semana um congresso aqui em Pernambuco, o primeiro congresso pernambucano de proteção ao trabalho infantil e de estímulo ao aprendizado. E isso é um dos temas que nós vamos discutir essa semana. É fácil encontrar essas crianças e adolescentes nessa situação? Aqui na região metropolitana, existe uma grande concentração dessas crianças trabalhando ou a gente encontra mais no interior do estado? Não, infelizmente é uma questão a nível estadual. O Brasil, de uma forma, tem infelizmente se destacado negativamente nesse sentido e, como já foi dito, quase 123 mil crianças e adolescentes somente em Pernambuco. E um dado interessante é que a gente teve, né, segundo os dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a última divulgada foi a de 2015, a 2016 deve ser divulgada, acredito que nos próximos dias. Revelou também que houve um aumento de 100% na faixa etária entre 5 e 9 anos de idade. Isso significa dizer que é cada vez mais precoce o ingresso de crianças. Quando a gente fala de 5, 9 anos, são exatamente crianças. Então é comum não só na região metropolitana, como também no interior. O que diferencia é justamente o tipo de trabalho que essas crianças e adolescentes desenvolvem. Posso dizer que na região metropolitana é mais comum encontrarmos num comércio ambulante. A gente vê muito no metrô, vê nas ruas, nos semáforos, o comércio ambulante, e tem a ver também com a questão do desemprego, e aí os pais acabam usando essa mão de obra. E no interior tem várias especificidades, dependendo dessa região. Por exemplo, a gente tem o polo de confecção, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama. Ali é mais comum encontrarmos crianças e adolescentes voltados para essa questão dos polos de confecção, onde essas crianças trabalham muitas vezes de uma forma bem silenciosa e bem escondida, vamos dizer assim, nessas casas, nessas oficinas onde preparam aquelas peças. E aí tem um polo gesseiro, e a gente tem as feiras livres do interior, é um grande polo onde você pode encontrar ali a exploração da mão de obra do trabalho infantil. Então, dependendo da região, na região metropolitana, por exemplo, a gente tem muito comum o comércio ambulante, como já falei, o trabalho em lava-jatos, que é uma porta aberta para várias outras violações, o trabalho infantil doméstico, que aí ainda existe aquela cultura de tirar uma criança do interior, ela vem para o Recife para trabalhar nessa casa como doméstica, a gente chama isso de trabalho infantil doméstico. São algumas das formas comuns, como os das praias também, que a gente sempre vê vendendo um caldinho, um amendoim, são algumas das formas no Recife, por exemplo. A gente falou, né, que quando essas crianças estão, né, nessa situação de exploração, elas têm os direitos, né, a infância e a educação. Esses direitos eles não são respeitados, são direitos negados. O que a gente poderia listar de direitos, né, em relação à infância e à educação, que essas crianças perdem quando estão trabalhando, doutor? Existem duas formas de exploração do trabalho infantil. Existe, vamos dizer, uma ordinária, uma comum, que foi muito bem colocado aqui, em que ela vai trabalhar para ajudar no sustento, vai trabalhar para, como muitos dizem, para tirar da rua. Às vezes ela vai para a rua para poder trabalhar. E ainda existem as piores formas de exploração do trabalho infantil. São as mais sérias, são aquelas voltadas para trabalhos que expõem muito. Trabalho com narcotráfico, exploração sexual e uma série de outras em que há um prejuízo muito grande trabalhar em minas, trabalhar em ambientes completamente insalubres ou periculosos, né? Então, isso é horrível. Mas há também um trabalho em que é o menor aprendiz. Vamos dizer que
o trabalho do menor aprendiz a partir dos 14 anos, ele tem como finalidade qualificar. Ora, a enquete que colocaram é muito boa, né? Quando eu estava ouvindo a enquete, eu fiquei pensando, deveria ter 2 enquetes. Uma outra seria, por que você dá esmola à criança? Se você faz, por que faz? É bom provocar a sociedade para refletir também, né, doutor? Sim, porque mas eu acho que... às vezes as pessoas incentivam através disso e às vezes por falta de conhecimento, será, doutor? Por desconhecer que dando esmola, você também está contribuindo para esse tipo de exploração? Sabe, há um duplo aspecto. Temos aqui um psicólogo qualificado e estudioso sobre essa temática, né? Às vezes alguém pode dar uma esmola como um modo de procurar estar bem. Como quem diz assim, eu estou fazendo o que eu posso. Sabe, precisamos de uma reação civil. A sociedade tem que reagir. A sociedade tem que cuidar dos seus menores. Eu gostaria de perguntar a alguém que dá uma esmola ou dá um dinheiro, alguma coisa a um menor desse, perguntasse assim, como você acha que ele vai crescer? O que ele vai ser quando crescer? Olhe esse menor e imagine o que ele vai ser quando crescer. E pense, quando você olha para seu filho e você diz assim, o que é que ele vai ser quando crescer? Faça essa comparação. Porque cria ali um ciclo vicioso nessa criança, né? Ele, como psicólogo, pode ajudar também a gente a compreender o que é que passa na cabeça de um jovem, né? De uma criança que tem, né, tudo fácil, assim, entre aspas, em relação a receber esse dinheiro. O que é que acontece nesse contexto? Como é que a gente poderia compreender? É algo que torna-se ali um ciclo vicioso e ele vai se acostumar com aquilo? Como é que a gente poderia refletir mais sobre esse ponto? É interessante, né, esclarecer que o vício não é da criança. O vício é do adulto, muitas vezes os próprios pais, que estão por trás, que estão recebendo aquilo que é doado para essas crianças. Então a gente precisa entender que por trás dessa criança existe sim um adulto e esse adulto ele está explorando essa mão de obra infantil. Então aqui no Recife a gente sempre vivencia. Um dia desses eu me dei conta de já um jovem no qual eu ainda estudava na época do ensino médio, e eu via essa criança nas ruas, né? Tentei me aproximar uma certa vez, essa criança fugiu, morei fora de Pernambuco por algum tempo, e aí voltando me deparei com essa criança, que hoje não é mais uma criança, é um jovem. Ou seja, essa situação ela foi se tornando comum, e esse se tornou um adulto, um jovem adulto, ainda nessa condição de trabalho escravo, vamos dizer assim, porque acaba sendo escravo dessa condição. E digo, quando eu falo nessa perspectiva e que falo dessa questão da perpetuação, quando você ajuda, eu falo também de uma questão muito ampla. Sempre falo que existe uma tríplice, em três aspectos da exclusão, quando você ajuda e quando você compra um produto de uma criança ou de um adolescente que está ali nas ruas vendendo. Quando criança, ela perde a condição de ser criança, de viver como criança, de ter a sua infância. Na fase adulta, ela perde a oportunidade de ter melhores empregos, de ter um nível salarial, porque ela não tem a escolaridade necessária, porque não investiu na escolaridade. E na terceira idade, aí sim ela vai ver todas as sequelas das patologias adquiridas nessa condição do trabalho infantil. Então, essa tríplice exclusão, ela esclarece muito para a gente das sequelas, de como isso de fato vai se tornando comum e viciando esses exploradores. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre o combate ao trabalho infantil. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima segunda-feira, para vocês um ótimo dia.
E a notícia de hoje está no G1. Campanha previne o trabalho infantil em semáforos de Petrolina, em Pernambuco. A campanha Maior Cuidado com Nossas Crianças, da Prefeitura de Petrolina, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, Polícia Militar e Vara de Infância e Conselho Tutelar, teve início no último dia 16, na quinta-feira passada. São 100 agentes participando da distribuição de panfletos informativos sobre a Lei de Proibição do Trabalho Infantil. Esses agentes vão conscientizar a população nos semáforos da cidade, o local que acontece inúmeros casos de exploração do trabalho infantil. E para a gente ter uma ideia da gravidade do problema, são mais de 152 milhões de crianças em trabalho infantil, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho. E caso você presencie alguma criança passando por essa situação, você pode fazer uma denúncia através do Disque 100. É muito importante que toda a população não se cale a esse tipo de exploração. Agora a gente volta ao estúdio do assunto do dia. Voltamos com você, Valdes. Silva, muito obrigada por essas informações. O Disque 100 você vai ouvir muito no decorrer do nosso programa, porque é muito importante que a gente fale sobre o combate, à exploração do trabalho infantil, mas também é muito importante que a gente tenha a ciência de que a gente precisa sim também combater esse tipo de exploração. Muita gente, quando tem dúvidas a respeito de determinados temas, usam a internet como fonte de pesquisa. Lá na internet encontramos muitas verdades a respeito do trabalho infantil, o que é considerado trabalho infantil, até que ponto essa criança e adolescente pode trabalhar, mas também encontramos muitos mitos e às vezes esses mitos atrapalham a gente compreender melhor a temática. Então, a partir deste momento, vamos mostrar aqui algumas informações e com a ajuda dos convidados vamos entender, é mito ou é verdade? A gente vai trazer também uma explicação para você que está em casa nos acompanhando. A primeira tela diz o seguinte: ajudar em casa é considerado trabalho infantil? Mito ou verdade? Valdson, eu gosto muito de mitologia, desde criança eu leio muito sobre mitologia, Então, o que quer dizer ajudar em casa? Podemos dizer assim. Então, ajudar em casa faz parte, a vida ela precisa de um aprendizado. Os principais e primeiros educadores são os pais. Então, a educação, podemos dizer em sentido amplo, que o objetivo da educação, o papel da educação é apresentar o mundo às crianças e aos jovens. E o papel dos educadores é proteger as crianças e os jovens desse mundo. Então, o trabalho dentro de casa, ele faz parte desse aprendizado e ele é bom que ocorra. Ok. Ótima explicação, vamos até outro ponto aqui, vamos saber se é mito ou verdade. A família é que tem a responsabilidade de cuidar e prover o necessário para as crianças e adolescentes. Mito ou verdade? Essa pergunta, não sei se o Eudes ou eu posso falar. Pode ficar à vontade. Fala, tu complementa, como se sentir mais à vontade. Na realidade, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Constituição Federal, diz que é dever da família, da sociedade, é bom frisar, e do Estado. Então, é da família primeiramente, porque é quem está mais próximo dessa criança, mas também de todos nós enquanto sociedade e também do Estado. Então, de fato, é uma responsabilidade muito mais ampla do que só da família. Uhum. Eu poderia fazer um complemento, Não precisa de complemento, eu iria apenas fazer mais um comentário. É o seguinte, Parece-me um paradoxo algumas pessoas dizerem, mas o trabalho daquele menor, ele é quem sustenta a família. Ora, é um absurdo ouvir isso, porque isso é uma completa subversão de valores, porque compete à família, compete aos pais cuidar dos menores, prover o sustento, prover a guarda, prover a proteção. No direito do trabalho, as palavras proibido e proibir, proteção e proteger têm sentidos diferentes. Então, quando eu digo assim, o trabalho do menor é proibido, não é no sentido de ilegal, como nós geralmente colocamos, mas sim no sentido de proteger. Então, é proibido o trabalho do menor, é no sentido de proteger.
ele é muito mais do que ser ilegal. Ótima explicação. Vamos agora até outro ponto. Temos aqui outra afirmação e a gente também escuta muitos pais falando que é melhor que ele trabalhe ali próximo, né? Estou aqui, estou supervisionando, estou vendo tudo. É melhor que ele esteja aqui trabalhando do que estivesse roubando, né? A gente escuta muito também essa desculpa, infelizmente, né? Isso a gente também não pode aceitar, né? Não é uma desculpa aceitável. Ele está trabalhando, está ao meu alcance, então está tudo tranquilo. Não está tranquilo, não. Se não está na idade de trabalhar, não pode. É mais ou menos nessa linha, doutor? Walter, é o seguinte, sabe? O mundo do trabalho está passando por profundas transformações. Seja por conta de uma chamada globalização, seja por conta de um desenvolvimento na área do conhecimento. Conhecimento no sentido bem amplo. Nunca vimos mudar tão rápido as situações, no que se refere à inteligência artificial, à robótica, à informática, à telemática, aos meios como as pessoas se relacionam, teletrabalho, trabalho fora do ambiente. As pessoas hoje são quase nômades para trabalhar. Na época tão antiga, as pessoas eram nômades. Hoje, com um smartphone, com um notebook, eu trabalho, ninguém vai nem ter ideia de onde eu estou, mas eu estarei trabalhando. Então, essas mudanças, essas transformações, elas é óbvio que vão afetar a nossa casa, vão afetar a maneira como nós criamos nossos filhos, como nós mesmos nos relacionamos com as crianças e com o mundo. É evidente que temos essa situação, mas não é correto dizer que somente as crianças e adolescentes que vivem em situação de pobreza extrema trabalham. Eu diria que essas crianças que vivem nessa situação de pobreza extrema, elas são as mais vulneráveis, as que estão mais sujeitas àquelas piores formas de exploração do trabalho infantil. Ok, vamos até um outro ponto. Temos aqui outra tela, essa aqui já acabou de ser explicada pelo doutor. Vamos à próxima, olha só. O trabalho infantil, ele rouba o presente e o futuro não só da criança, mas também de todo o país? Mito ou verdade? Com toda certeza ele rouba, né? E aí muito bem colocado, não só da criança, mas de todo um país. Um país que deixa de ter profissionais melhor qualificados por terem ingressado muito precocemente no mundo do trabalho, e aí a gente entende que, como falei anteriormente, dentro da tríplice exclusão, na faixa etária devida, onde ela deve ser criança, ela deixa de ser, e quando ela precisa ingressar no mercado de trabalho, ela deixa de ter as competências, as qualificações necessárias, porque ela investiu boa parte do seu tempo, né, nessa questão da exploração do trabalho infantil. Então, isso tem uma repercussão em todos os sentidos, desde a vida desse adulto, que deixa de ser um adulto necessariamente saudável, psicologicamente saudável, devido às sequelas que são deixadas a partir dessa exploração da mão de obra infantil. E essas consequências, né, doutor, não só para essa criança, mas também para todo o país, é que vocês tentam todos os dias e trabalham de forma muito eficaz para combatê-la, né? Existe o programa, a gente apresentou aqui o doutor, que ele é responsável também, gestor regional do programa de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem. Todos os dias vocês lidam com esse tipo de pessoas, né, de crianças que têm ali o presente e o futuro comprometidos e também o país todo, né? Vocês, como é que é o trabalho desse programa, né? Como é que funciona esse programa? Quanto tempo ele existe aqui no nosso estado e quais os resultados que vocês obtêm, né, no dia a dia? Obrigado por essa pergunta, Walson. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é um órgão do Tribunal Superior do Trabalho, ele tem alguns programas permanentes. Um desses programas é o Programa de Proteção ao Trabalho Infantil, que no ano passado houve um acréscimo, e o acréscimo foi de estímulo à aprendizagem. Então, esse programa, que é permanente e tem âmbito nacional, aqui no Estado, ele está sobre a gestão minha, enquanto desembargador, representando o Tribunal do Trabalho, e do juiz Milton Gouveia, que ele representa a primeira instância. Então, juntos nós dois trabalhamos e
para fazer com que possamos divulgar, possamos atuar, possamos orientar nosso estado de Pernambuco na importância de cuidar dos nossos jovens. Então, faz parte do desenvolvimento do menor ele ter etapas. Então, se ele deixar de brincar, deixar de estudar, deixar de aprender a psicologia, a neurologia, a medicina, a fisiologia, então estão mostrando que ele vai deixar de crescer e desenvolver-se como deve. A pergunta é, que tipo de adulto nós queremos? E o que é que estamos fazendo com os nossos jovens? A gente mostrou aqui também no decorrer do nosso programa algumas pesquisas, falamos em algumas áreas, né, onde encontramos essas crianças, tanto aqui na região metropolitana, como também no interior do estado. E diante desses mapas, né, que são repassados, essas pesquisas realizadas, elas servem para vocês que trabalham nesse programa, para que vocês venham a agir nesses locais específicos e nessas funções que essas crianças exercem, ajudam a essa fiscalização maior também, doutor? Sim, não só nós, enquanto gestores do programa, mas existem outros órgãos, outras instituições. O Ministério do Trabalho e Emprego, através do seu superintendente Giovanni, em que nós temos bastante contato, o Ministério Público do Trabalho, ele presta um serviço muito relevante, como nós ouvimos aqui, quando a procuradora Jailda estava explicando. Então, vários órgãos também têm a Justiça Estadual, com as suas varas de infância e adolescência. Aí nós vamos ver também que tem o Ministério Público Estadual, tem também os conselhos tutelares, há uma rede do bem, podemos dizer assim, e que está preocupado com isso. Mas, sabe, eu me dirigindo assim à sociedade, eu acho que você deve fazer sua parte também. Não deve deixar apenas que essas instituições, elas procurem fazer. Então, como eu disse no começo do programa, tem que haver uma reação civil, uma reação da sociedade. Todos nós temos parte nisso. Nós fomos crianças um dia. Então, nós devemos agradecer pelo encaminhamento que recebemos. Eu acho que o mínimo que podemos fazer é procurar ajudar de algum modo. Ajudar também, a denúncia, ela faz parte dessa ajuda. A gente falou e disse que ia repetir muito no decorrer do nosso programa, o Disque 100. Essa denúncia ela pode ser feita de forma anônima também, quem está em casa nos acompanhando. Explica para a gente um pouco mais, Eudes, da importância da população entender, né, que existe ali o Disque 100, que a pessoa pode denunciar para contribuir para a redução desses números. Pois é, eu digo que a denúncia é a melhor forma de se ajudar uma criança que você vê em situação de trabalho infantil. A gente falou aqui do dar esmola, a melhor forma é, de fato, você praticando e fazendo essa denúncia. O número 100, ela atende denúncias de várias situações, dentre elas a questão do trabalho infantil. Sempre que você presenciar ou ver uma criança, um adolescente numa situação sendo explorada, de qualquer que seja a forma de trabalho infantil, seja no comércio ambulante, seja na exploração sexual, seja entregando água mineral na sua casa, enfim, das mais diversas formas, você deve sim denunciar, não só através do número 100, como também procurando o conselho tutelar mais próximo da sua residência. É uma forma também de aprender a complexidade da situação. Até o próprio Ministério Público pode ser acionado numa situação como essa, e digo mais uma vez, é a melhor forma. Se você de fato quer ajudar uma criança e um adolescente que está nessa condição, é justamente fazendo essa denúncia para que os meios competentes possam criar a melhor estratégia nesse sentido. Vou ficar claro também que não precisa enviar fotografias, né? Se tiver provas, melhor que ajuda, né? Mas se não tiver, só a denúncia vai ajudar, vai contribuir bastante, porque tem toda uma equipe por trás para fazer o trabalho de investigação e chegar até os responsáveis por aquela exploração. É bom que isso fique claro, né? Que as pessoas podem ter essa dúvida. Vou telefonar, mas não tenho nenhuma prova aqui em mãos, não tenho nenhuma fotografia dessa exploração. Mesmo assim, a pessoa pode fazer a denúncia. Pode e deve, né? Obviamente, quanto mais informações você tiver, vai ajudar o trabalho, né, depois da sua denúncia. Mas não é determinante que você tenha fotos ou algo que possa comprovar. Ao menos se você viu, presenciou, dizer o endereço onde isso aconteceu, o horário onde é mais comum, isso são informações simples de se obter mediante essa sua denúncia.
volto a dizer, quanto mais informações você tiver, ajuda nessa questão da, vamos chamar assim, investigação após a denúncia. O Paulo quer complementar? Fica à vontade. Eu gostaria. Esses exemplos e situações que o Eudes descreveu aqui, se nós formos parar para pensar nelas, esse exemplo ia fazer com que esse telefone 100 não parasse. Ele ia funcionar 24 horas por dia, todos os dias, feriado, sábado, domingo, feriado, porque basta olhar, ande pela cidade, ande pelas ruas, pare no sinal de trânsito, então esse telefone vai pipocar. Isso é ruim. Sabe, mais do que eu vou ser repetitivo, mas é no sentido de dar ênfase. Às vezes nós repetimos querendo dar ênfase. Reaja. A denúncia, ela é muito importante, como foi bem colocada aqui, mas ela é uma parte muito pequena nesse contexto. Ela é como a esmola que eu falei. Não se contente com isso. Vá ajudar, faça um pouco mais. Ok, vamos seguir aqui com a próxima informação. Temos aqui outra tela para a gente descobrir se é mito ou se é verdade. Olha só, a informação que a gente vê agora é a seguinte: o trabalho evita que a criança ou adolescente fique na rua e, em consequência, mais vulnerável à criminalidade. Mito ou verdade? O que a gente poderia falar dessa afirmação? O trabalho ele evita que a criança ou adolescente fique na rua e, em consequência, mais vulnerável à criminalidade. Mito ou verdade? É o seguinte, a questão: tirar o menor da rua não basta, não basta. Até porque, o que quer dizer tirar o menor da rua, né? Para onde é que ele vai? O que é que ele vai estar fazendo? Eu imagino que devemos ocupar esse menor. Eu imagino que devemos estimular, né? É aí onde entra o nosso trabalho, em que nós olhamos para a educação. Então, deveria haver um estímulo a bibliotecas. As bibliotecas deviam... Eu me lembro quando criança eu frequentava bibliotecas no bairro que eu morava, lá em Casa Amarela, que eu nasci. Tinha a biblioteca municipal, que eu tenho um profundo respeito por aquele lugar. Hoje mesmo, enquanto adulto, várias vezes eu passei por lá, até como respeito e reverência. Ajudou muito na minha formação poder acessar aquela biblioteca. Sabe, eu acho que nossos gestores, nossos administradores públicos e particulares deveriam incentivar isso, ter mais espaço para que as crianças, os jovens, pudessem ir, pudessem estudar, pudessem ter acesso a programas educativos. Lá no tribunal mesmo, estamos tendo contato com o Sistema S, que ele pode ser um parceiro muito grande nisso. Já tem o SESI, o SENAC, o SENAI, eles já são agentes que têm ajudado muito nesse aspecto. E podemos fazer com que não tire apenas esse adolescente da rua, não deixe ele apenas tão vulnerável, mas vamos dar a ele o que fazer. Ele pode estar estudando, fazendo cursos e buscando uma qualificação. Ok. Quer complementar? Eu disse, pode ficar à vontade. Quero sim. Eu achei a pergunta, né, do Mitos e Verdade bem interessante. A gente deve entender. O trabalho infantil evita que a criança ou adolescente fique na rua e exposta a vários tipos de violência. Se for o trabalho na condição de aprendiz, que é um trabalho pensado para que seja desenvolvido, né, nessa faixa etária de 14 aos 16 anos, que só pode trabalhar nessa idade na condição de aprendiz, somente nessa condição, aí sim. Mas a gente está discutindo sobre trabalho infantil. Então, o trabalho evita que criança e adolescente fiquem mais expostas na rua. Muito pelo contrário, porque a condição do trabalho infantil é justamente essa. Essas crianças ficam, na maioria das vezes, o dia inteiro nas ruas, ali mais vulneráveis a todo tipo de violação, a todo tipo de exploração, inclusive a exploração sexual, que é talvez a exploração mais danosa a partir do trabalho infantil, né? E aí, a partir disso, é que a gente percebe o quanto é nocivo. Então, muito pelo contrário, o trabalho infantil, na maioria das vezes, aproxima e vulnerabiliza muito mais essa criança e esse adolescente a partir dessa exploração. Eu poderia fazer ainda um complemento.
Sabe, como eu disse agora há pouco, estamos numa transição em que uma sociedade, uma geração que não viu tanto acesso como redes sociais, smartphones, tantas novidades para a minha geração, estamos tendo que lidar com a geração que nasceu assim. Há um choque muito grande, muitos têm dificuldades, sempre há choques entre as gerações, essa então mais ainda. Então, eu sei que muitos pais, tios, avós vão dizer, mas é melhor ele trabalhar do que ele estar na rua. Sim, mas temos que arrumar outros meios. Existem outras soluções. A nossa inteligência, a nossa sabedoria, o nosso bom senso nunca ficaram tão em xeque e nunca foram tão importantes para descobrirmos formas de orientar e de atingir esses jovens. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, quer participar aqui do nosso bate-papo, manda sua pergunta, manda seu depoimento também através do 3424-1977, é a nossa linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Você pode participar. No próximo bloco vamos ler e responder a sua pergunta aqui ao vivo. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando aqui no nosso programa sobre o trabalho infantil e cerca de 80% das crianças que trabalham, estudam, ou seja, elas convivem com 5 dias por semana com educadores. Todas que trabalham, elas estudam, 80%. Vamos voltar aí essa informação para a gente deixar essa informação bem fixa na sua mente. Hoje estamos falando sobre o trabalho infantil e cerca de 80% das crianças que trabalham estudam, ou seja, elas convivem 5 dias por semana com os educadores que podem ajudar a perceber as marcas do trabalho infantil, que podem ficar, sejam essas marcas físicas, psicológicas ou ainda manifestarem através do baixo rendimento escolar, já que na maioria das vezes a situação de trabalho ela reduz a frequência dos estudantes na escola ou gera ali também uma evasão, impactando diretamente na aprendizagem. A gente vai falar um pouco mais sobre essa temática aqui nesse bloco do programa e a gente quer falar de um congresso muito importante que vai acontecer durante toda essa semana. Estamos aqui com a participação também de um terceiro convidado, o doutor Milton Gouveia, ele que é juiz, titular da Sexta Vara, pode usar o microfone. A gente vai divulgar aqui um congresso muito importante, o primeiro congresso pernambucano de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem. Esse congresso começa no dia 22, no próximo dia 22 segue até o dia 24. Qual a importância desse congresso? O que é que vocês discutem nesse congresso? Muito bem. Veja, bom dia a todos e a todas. Na verdade, as relações de trabalho elas estão sendo alteradas drasticamente em todo o mundo. E hoje a gente tem uma grande preocupação com o trabalho infantil, porque também está sofrendo grande influência. Nessa modernidade, como foi destacado pelo desembargador Paulo, o avanço da tecnologia e há uma influência muito grande na formação psicológica da criança e do adolescente. E uma grande preocupação nossa é que a Organização Mundial de Saúde já está informando que nos próximos 10 anos, a doença que atingirá o trabalhador com mais intensidade é a doença mental. E veja a preocupação nossa. Essa doença ela tem seu nascimento, sua gestão, praticamente na infância e na adolescência. E nós precisamos trabalhar no sentido de evitar que ocorra ou minimizarmos os efeitos dessa antivisão do futuro do dano à criança e ao adolescente.
esse nosso congresso começará no dia 22, à noite, com a abertura de um grande psiquiatra, professor da Universidade de Brasília, que fará a abertura. Deixa eu mostrar aqui para essa câmera. Pode na quinta-feira e na sexta, durante o dia todo, haverá painéis tratando dessa relação do combate ao trabalho infantil e a valorização, destacamos, a valorização do incentivo e o estímulo à aprendizagem. Quem é o público que pode participar desse congresso? Ainda há como se inscrever nesse congresso? Ainda há. A inscrição é feita através da Fundacentro. Você entra no site da Fundacentro. A inscrição é gratuita, não há nenhum custo, né? E contaremos com a presença de mais de 800 pessoas no auditório Tabocas, do Centro de Convenções, a partir do dia 22. 22 à noite é a abertura. Agora, dia 23 e 24 haverá painéis na parte da manhã e na parte da tarde. Doutor Paulo, vamos incluir o doutor Paulo na conversa também, né? Ele também é um entusiasta desse congresso, né? Qual a expectativa para o início desse congresso? Quem está em casa nos acompanhando já está mais do que convidado a participar. Inscrições gratuitas. É bom correr, né, doutor? Que tem muita gente interessada a participar. Sim, o meu colega e amigo juiz Milton, ele falou muito bem. Ele é o coordenador geral desse congresso e, se ele me permite, a única observação que eu faço é que a inscrição não é feita no site da Fundacentro. Na página do tribunal tem a informação. O site do tribunal é trt6.jus.br. Aí lá tem um link do congresso. Aí lá diz que você tem que mandar um e-mail para se inscrever e você receberá a confirmação da sua inscrição. Eu sugiro que se inscrevam logo, porque hoje à tarde nós vamos parar as inscrições, porque nós já temos mais de 700 inscritos e o auditório só comporta 800 pessoas. A única condição é que, quando for na quarta-feira à noite, Valdson, a pessoa que for fazer o credenciamento, ela leve 1 quilo de alimento não perecível, porque nós vamos doar a uma instituição que está necessitando. Aliás, tem tantas, mas ficou a cargo da Prefeitura de Olinda ela dizer qual instituição, ela que vai arrecadar. E qual a expectativa, né? Está se aproximando já o dia do Congresso. Ele está dentro do 4º Congresso Pernambucano do Trabalho Seguro, né? Esse primeiro Congresso Pernambucano de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Qual a expectativa por ser o primeiro, né? Esse é o primeiro. Então, nós vamos ter que... Já estamos tendo um sucesso total, até pelo número de inscrições. Mas, com o apoio dessas entidades, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, a própria Fundacentro, o Ministério do Trabalho e Emprego, esse é o trabalho que nós estamos plantando para que frutifique logo, logo. Não é? E o maior ênfase, muito bem destacada pelo desembargador, o desembargador Paulo, é o estímulo à aprendizagem. Aqui no painel anterior, foi feita uma pergunta assim: olha, é melhor que a criança esteja trabalhando ou na rua? Não, é melhor que ela esteja estudando. Não coloco, não digo, eu não dou a resposta que ela é melhor dos dois, não. Eu dou a resposta que é melhor ela estar estudando. E é isso que se está motivando esse afastamento do trabalho, certo? Que foi muito bem destacado pelo desembargador. Não é só o trabalho, é uma situação degradante. Uma sociedade não pode sobreviver com formação de crianças no tráfico, formação de crianças na prostituição. Qual será o futuro dessa sociedade? A nossa Constituição ela é muito marcante em trazer a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado para formar o homem do amanhã. Nós vamos formar o homem do amanhã a partir de hoje.
Porque ele, depois de estar formado, fica difícil dele ter uma responsabilidade social, né? E nós que temos, assim, até compromissos, como foi destacado pelo desembargador Paulo, o TST hoje, nós juízes não somos mais apenas e tão somente o dizer o direito, dar razão a quem tem, mas também uma responsabilidade maior de integração social. Né? O juiz hoje ele não trabalha mais apenas com a decisão, ele trabalha com o aprimoramento da sociedade, a influência sua na sociedade onde vive. Esse é importante. E através da aprendizagem, que para a gente é o norte. O horizonte da gente está na aprendizagem. O que quer dizer aprendizagem? A educação. Né? Isso aí é o horizonte que nós temos. Então, Paulo, quer fazer parte também dessa linha de raciocínio? Quer dar opinião também? Pode ficar à vontade, doutor Paulo. Waldson, mais uma vez eu agradeço por estar divulgando esse congresso. Como pode ver aí no cartaz, temos um catavento, que é o símbolo contra o trabalho infantil. O catavento ele é colorido para mostrar a questão da pluralidade, aqueles muitos olhares. E ele é em formato de catavento porque ele tem energia, ele gera energia. Então, nós estamos muito preocupados. E apenas complementando ao que foi colocado pelo juiz Milton, juízes estão envolvidos com esse trabalho. Quando nós estamos trabalhando, participando desses eventos, organizando o congresso, nós não deixamos de ser juízes. Nós continuamos trabalhando normalmente, não há nenhuma redução do nosso trabalho. Nós continuamos julgando, escrevendo nossas sentenças, escrevendo nossos votos e continuamos participando das nossas sessões, das nossas audiências. Então, nós não nos afastamos do trabalho. É como eu falei, tem que haver engajamento social. Devemos ir adiante fazendo aquilo que podemos. E o convidado, nosso segundo convidado, né, o Eudes Fonseca, além de psicólogo, ele é militante nessa área. E ouvir, né, esses relatos e ver também a realização de um congresso tão brilhante como esse, né, tão responsável como esse, dá uma esperança de que você está indo no caminho certo, está lutando por uma causa muito nobre e que você vê também a sociedade se engajando cada vez mais como militantes também, tomando para si essa responsabilidade de combater o trabalho infantil. Como é que você avalia tudo que você ouviu agora aqui de dois juízes experientes que entendem muito sobre a temática? Fico feliz de ver que a gente tem uma perspectiva nesse sentido e que existe um congresso dessa estrutura, né, dessa dimensão sendo realizado aqui dentro de Pernambuco, né, dentro do cenário que nós estamos vivendo. Então, é importante que se discuta, que cada dia mais possamos trazer, aproximar a sociedade, que ela tem esse dever, a gente também, paralelamente, tem um dever de esclarecer e trazer por que o trabalho infantil é tão maléfico para essa questão das crianças e dos adolescentes. Então é importante ter um evento como esse. Todas as pessoas que estejam envolvidas com a temática do trabalho infantil não podem e devem se inscrever para conhecer um pouquinho mais, até para mudar um pouco essa questão do pensamento, né? É como se essa criança, esse adolescente fosse dar duas possibilidades. Ou ela está trabalhando, se ela não trabalhar, ela vai roubar. Não necessariamente, ela tem outras e outras perspectivas, dentre elas a questão do horário integral. Ela pode ter uma escola no horário integral, ela pode estar inserida, tem aí no Recife o Compaz, nas secretarias municipais geralmente tem uma secretaria também de esportes, de lazer também, onde essa criança, esse adolescente pode, além do horário escolar, também estar inserida nesse tipo de incentivo, de desenvolvimento cultural, educacional, as próprias bibliotecas, como o próprio desembargador falou. Então, não existe só essas duas possibilidades. É melhor estar trabalhando ou estar
ou de que está roubando. Não, não existe só essas duas. Existem várias outras como essas que eu acabei de citar. Então, parabéns pela iniciativa do Congresso. É um congresso de bastante importância para que a gente possa refletir e discutir ainda mais. Doutor Paulo quer finalizar esse bloco do programa? Pode ficar à vontade. Obrigado. O Eudes falou 2 vezes uma palavra que eu gosto muito, que é possibilidades. Nós não devemos dizer, vivemos num mundo ainda que foi construído em cima de uma dicotomia, certo, errado, para frente e para trás, norte, sul, preto, branco. Mas quando nós falamos de possibilidades, temos que aumentar esse leque. Não podemos dizer à criança, ou a criança trabalha, ou o que é que ela vai ser. Não, existe um pool de possibilidades. São várias as possibilidades. E não devemos descartar isso. Não devemos dizer, ou ele vai ser uma coisa ou outra, não. A criança deve ter muitas possibilidades e compete a nós orientarmos. Aliás, há um princípio bíblico, né, que diz orientar a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, né? Eu acho que devemos levar isso a sério, devemos acreditar e devemos fazer o nosso papel. Ok, eu queria agradecer aqui a participação do Dr. Milton, né, que esse congresso seja sucesso e que esse catavento ele gire cada vez mais forte, doutor. Muito obrigado. Nós agradecemos o espaço e temos certeza que o congresso, já temos essa certeza que o congresso será exitoso e contamos com a colaboração de vocês. Okay. E a presença. Mais uma vez, parabéns aí pelo congresso. Vou pedir Obrigado. licença agora aos nossos convidados, porque vamos dar uma pausa agora na nossa conversa, porque eu tenho um recado muito especial para você que está acompanhando o programa Assunto do Dia. É um recado grande, uma grande novidade, na verdade, né? Para o povo evangélico, a inauguração da nova loja Lady Eva Moda Evangélica no Shopping Guararapes. Lá você também encontra roupas exclusivas, ternos a partir de R$ 199,00 e vestidos sociais a partir de R$ 89,00. A Lady Eva, ela entende como você se veste, por isso é especialista em moda evangélica. Inclusive essa roupa que eu estou vestindo hoje aqui no programa, essa roupa é de lá da Lady Eva, lá você encontra preço bom e qualidade. Qualidade que você só encontra na Lady Eva. Confira esse recado. Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima. É um grande acontecimento. Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito. É muita coisa boa, bonita e barata. Ternos a partir de R$ 199,00. Vestidos de festa a partir de R$ 89,00. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar. Você vai se apaixonar. A Lady Eva Moda Evangélica chegando. São 3 lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em Boa Viagem a 200 metros da pracinha. Fones 3096-0099. Pois bem, tem Lady Eva ali em Boa Viagem, próximo à pracinha, no Shopping Costa Dourada, no Cabo e agora também no Shopping Guararapes. Lady Eva Moda Evangélica, você quer outras informações? Pode ligar para o 3096-0099, 3096-0099. Com essa ótima notícia, vamos a um rápido intervalo e até já! De volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos trazer a partir deste momento. Olha só, 5 vagas para atendente de lojas. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.030 é o salário. São 5 vagas para atendente de lojas. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 5 vagas para estoquista. Para preencher uma dessas vagas, a experiência que exige é de 6 meses, ensino médio completo, R$ 1.491 é o salário. São 5 vagas para estoquista. Vamos a mais vagas de emprego, olha só, agora tem mais 5 vagas para auxiliar de almoxarifado. Para preencher uma dessas 5 vagas, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$
R$115. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando um pouco mais sobre o trabalho infantil. Estamos aprendendo, mais sobre o tema, explicamos o que é o trabalho infantil, de que forma você pode contribuir para combater esse tipo de exploração. E agora temos as participações através do WhatsApp. Muita gente mandando perguntas. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, você pode acessar e deixar sua participação. Olha só, a pessoa aqui é a Rosa, Rosa participando aqui com a gente, não falou o bairro que ela está falando neste momento, mas ela diz o seguinte: aqui próximo da minha casa tem uma família que eles colocaram um pequeno comércio, em casa mesmo. E ele tem 2 filhas, uma de 12 e outra de 14 anos. E essas meninas, elas deixaram de frequentar, por exemplo, a igreja, porque os pais não permitiam mais que elas fossem para a igreja, porque elas precisavam ir para a escola e após o período da escola, elas precisavam ficar no comércio. Além do serviço doméstico, elas também ficam nesse comércio. De segunda a sexta-feira, ela fala aqui, das 10 da noite às 5 horas da manhã. E no domingo de segunda a sexta até as 10 horas da noite. E de quinta a domingo até meia-noite, essas crianças ficavam no comércio. O que poderia fazer? Ela quer saber se isso pode ser considerado normal, uma vez que essas crianças elas estudam e ajudam os pais em casa. Mesmo sendo em casa esse comércio, é considerado normal? E ela fala aqui da carga horária também, de segunda a sexta até as 10 da noite e nos finais de semana até meia-noite. É considerado normal, mesmo sendo em casa e mesmo essas crianças frequentando a escola? O que a gente poderia dizer para a Rosa, que ela tem essa dúvida? Inicialmente eu quero agradecer a Rosa por ela ter feito essa pergunta. Essa pergunta, se fôssemos abordar, fôssemos categorizar o que ela colocou aí, eu poderia dizer uma aula, eu ia passar aqui uma boa parte da manhã abordando isso. Inicialmente ela falou o seguinte, que eles abriram um pequeno comércio e tem 2 filhas, uma de 12 e outra de 14 anos. É o seguinte, sabe, o ensino regular, como temos, ele não tem aula de como ser empreendedor, de como ser dono de um negócio. Ainda não temos essa visão. Nós aprendemos ainda dentro de uma linha curricular que foi traçada há um bom tempo atrás, a matemática, a história, filosofia e olhe, ciências, etc. E à medida que vai para o ensino médio, vai química, vai física, e no ensino superior, aí ele está sendo bem modificado, e até o próprio ensino médio modificou recentemente, através da medida provisória do presidente da República, que já está em vigor. Então, é importante, sim, se tem uma atividade que os filhos pudessem começar a assumir responsabilidades. Ora, se fôssemos falar aqui de quantos e quantos negócios foram herdados por filhos e eles, com 1 ano, 2 anos, destruíram, acabaram ou não souberam administrar aquilo que os pais levaram anos, décadas para construir, teríamos N exemplos. Agora, tem que saber dosar. Como eu falei, expressões como bom senso, razoabilidade, equilíbrio, elas não desapareceram, não. Tudo bem, eu posso até reconhecer que elas estão fora de moda, elas são démodé, mas não é bem assim. Então eu não posso imaginar que um pai e uma mãe que quer que os filhos ajudem no negócio, ele afasta elas de uma comunidade religiosa, que se é que eles já faziam parte, e também da escola. Então tem que haver esse equilíbrio nisso, e principalmente o horário, que os menores eles devem ter um horário para dormir. O descanso faz parte do crescimento físico, enquanto pertencentes aos mamíferos, nós precisamos dormir, porque é só durante o sono que há o crescimento.
Ok, temos aqui a participação agora da Lidiane, ela que mora em Goiânia. Ela diz que é um assunto de suma importância, pois ela fala que é assistente social. E ela diz que tem observado a exploração infantil às margens da BR, né, com destino às praias. Ela acredita que essa temática ela precisa sim ser trabalhada com os pais, também nas escolas, para deixar esclarecido o que é, né, a exploração do trabalho infantil e também suas consequências. A Lidiane, que mora em Goiânia, participando aqui através do nosso WhatsApp. Interessante esse relato da Lidiane, né? Essa exploração está cada vez mais comum, né? A gente não pode dizer que é normal, mas cada vez mais comum, infelizmente, nas BRs com destino às praias, essa exploração infantil. O que você poderia dizer, né, desse relato da Lidiane? Qual é o comentário que a gente poderia fazer a respeito do que ela trouxe aqui para a gente debater no nosso programa? Que bom que a Lidiane percebe e consegue enxergar essa condição, que a questão que a gente chamaria da prostituição, que não é o caso, é uma exploração sexual de criança e de adolescente, que é diferente de prostituição. Mas, inclusive na nossa cultura, na sociedade, então, quando vê uma criança ou um adolescente nessa condição, esquece que é uma criança que já, de imediato, já adultiza e diz, está ali porque quer ou tem alguma outra informação, ela está se prostituindo. Usa logo esse termo se prostituir, que é totalmente diferente da questão da exploração, ser explorada. Essa criança, na realidade, não está se prostituindo, ela está sendo explorada. Então, estarmos atentos a ter essa sensibilidade de perceber uma situação, e essa situação, de fato, ela deve ser denunciada. Ela deve usar os meios que nós informamos, 100, que é o número 100, ou procurar também um conselho tutelar, porque é uma situação bastante grave. E aí, nessa região, se isso é comum, deve deixar de ser comum. A própria população pode juntar-se nesse sentido e cobrar mais providência, seja do âmbito policial, do próprio Conselho Tutelar, dos órgãos competentes ali na redondeza de Goiânia, onde ela consegue presenciar isso, para que isso não seja tido como algo natural. E sim, isso é uma exploração sexual de criança e adolescente, é crime previsto no Código Penal. Tem aqui outra participação, a Cristiane Oliveira de Tegipió. Ela gostaria de saber outras informações, né? Mais informações sobre o congresso que foi falado no bloco anterior. Pede para reforçar quem é que pode participar. Ela disse que tem muitas perguntas, mas que não vai dar tempo de fazê-las aqui no nosso programa. Ela tem muito interesse em participar desse congresso. Cristiane Oliveira de Tegipió. O que é que a gente poderia dizer para a Cristiane mais do congresso, né? Além da inscrição, ela pode acessar o site, né, para fazer essa inscrição. Site do Tribunal, TRT-Juiz, como é? TRT6-Juiz, qual é o endereço para ela fazer a inscrição no Congresso, doutor? Cristiane, obrigado por fazer isso, me dá mais uma oportunidade de divulgar o Congresso. A intenção é essa, uma das papéis nossos aqui é divulgar esse congresso. No site do Tribunal, trt6.jus.br, tem lá uma foto, uma imagem do congresso. Se você clicar, tem lá as informações. Você tem que mandar um e-mail para a Fundacentro para se inscrever. Quem pode participar? Todos podem participar. O congresso é gratuito, o congresso é aberto, de altíssimo nível. Então, nós vamos abordar a questão do transtorno mental no ambiente de trabalho. Walson, permita-me fazer um comentário sem fugir do tema do seu excelente programa, mas nós temos estatísticas, relatórios da ONU, mostrando que nos próximos 10 anos, as causas relacionadas a transtornos mentais e comportamentais serão as causas número 1 de afastamento do trabalho. Isso é quase uma epidemia, isso é algo muito importante que deve ser divulgado, deve ser discutido, deve ser estudado, deve buscar prevenir-se. Isso interessa a mim, não apenas enquanto gestor desse programa, me interessa enquanto juiz. Eu vou fazer 30 anos como magistrado, mas também me interessa como pessoa, como indivíduo. Eu tenho que me prevenir quanto a isso. Cristiane, você será muito bem-vinda ao Congresso. E participe e preste bem atenção, se puder participar, para divulgar tudo aquilo que você vai ver, perceber e ouvir. Essa é
o objetivo desse congresso. Ok, agora eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. A pergunta foi a seguinte: você tem o hábito de denunciar os casos de trabalho infantil? Olha só, 32% das pessoas que ligaram para a gente, participaram, disseram que sim, que tem esse hábito de denunciar. 68% disseram que não. Espero que respondam, né, na próxima enquete, que esse número venha a mudar, né? Que a partir de todas essas informações e todo o conhecimento que foi repassado aqui no nosso programa, que você venha a mudar, né, a sua forma de pensar a temática. Queria muito agradecer a participação dos nossos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Estamos agora na reta final, momento das considerações finais. Eudes Fonseca, psicólogo e militante na temática de trabalho infantil. Eudes, muito obrigado. O último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Agradecer por esse espaço. Esperamos que em outros espaços aqui da emissora também a gente consiga discutir melhor ainda mais essa questão do trabalho infantil, porque quanto mais a gente discute, a gente conversa, a gente consegue desconstruir algumas ideias erradas acerca do trabalho infantil, dizer que isso dignifica, que isso é bom para a criança, que ela tem essa possibilidade de se desenvolver se ela estiver no trabalho infantil. Não. Se ela estiver na condição de aprendiz, a gente entende que é uma condição saudável. Na exploração da mão de obra infantil, de fato, isso é bastante nocivo. A gente precisa estar atentos, precisa denunciar e precisa ter espaços como esse para discutir, para esclarecer a sociedade os malefícios, sobretudo os malefícios, né, a questão das patologias que são desenvolvidas, né, no aspecto psicológico dessa questão da exploração do trabalho infantil. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos ao Eudes, também a gente agradece ao doutor Milton, né? Doutor Milton, que esteve aqui divulgando o congresso. Também queremos agradecer ao doutor Paulo Alcântara, ele que é desembargador do TRT Pernambuco, também é gestor regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Doutor Paulo, muito obrigado por sua participação. Considerações finais agora, fique à vontade. Valdson, eu quero inicialmente agradecer a maneira como você nos recebeu aqui, ao seu excelente programa. Agradecer também a produção desse programa aqui. E também queremos agradecer àqueles que estão assistindo, aqueles que resolveram participar conosco aqui. Sabe, eu tenho dito isso em vários lugares. A sociedade ela tem que reagir. Chega um momento em que não dá mais para ficarmos de braços cruzados. Não dá mais para acharmos que estamos alimentando ou dando um acalento à nossa consciência quando nós damos uma esmola ou damos uma ajuda. Chega um momento que não basta apenas denunciar. Chega um momento em que nós vamos estar em xeque e olhando e vendo o que está ocorrendo aí fora. É a partir desse momento em que você deve procurar reagir. Faça o que puder. Você pode adotar um menor, assim, como? Ajudando, como bem disse a procuradora Jailda no início, a nível de empresa, a fazer uma doação de parte dos seus lucros. Você pode ir no orfanato, pode ir na creche, pode procurar instituições, falar com diversos organismos que tem aí e dar uma participação mais efetiva. Mais uma vez eu agradeço. E assim que terminarmos esse congresso aqui, o ano que vem nós vamos começar a fazer um programa de audiências públicas nas câmaras de vereadores, onde nós vemos que é a Casa do Cidadão e temos o objetivo de visitar 32 cidades do estado de Pernambuco. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!